Agora vamos fazer então um exercício, uma reflexão mais aprofundada sobre a sua relação com o dinheiro. E para fazer essa apostila, essa folha de exercícios, você vai perceber que você vai utilizar muitos dos conceitos que você aprendeu ao longo do programa Crie Seu Caminho, né? Por isso que esse tema ele está no módulo 6, porque é um tema mais avançado, vamos assim dizer. Você precisou caminhar e conhecer uma série de técnicas, e agora a gente vai combinar uma série de técnicas e conhecimentos para que você possa ter uma visão mais profunda sobre o dinheiro, que é um assunto bastante importante na vida de todos nós. Afinal de contas, ele é essa energia que representa a matéria, e se nós estamos num mundo feito de matéria, é muito importante entender como essa energia nos influencia e como que a gente pode manipular e ter uma relação mais saudável com a energia do dinheiro. Então a gente vai usar todo o arsenal de ferramentas e conhecimentos que foram que você viveu e que você aprendeu até agora. Então vamos lá. Primeiro, aqui você tem uma pequena introdução e aí a gente vai começar os exercícios de reflexão. Nesse exercício de reflexão, para aquecer, são exercícios de aquecimento, você vai olhar aquilo que você sabe bem, onde estão as chaves de muitas das suas questões. Você vai olhar para a sua história de vida. Então, nesse momento aqui, nós vamos fazer 3 exercícios. Esses 3 exercícios, eles seguem o mesmo passo a passo, que é um primeiro, conscientização, depois você vai para um passo de entendimento, terceiro passo de dissociação e o quarto passo de declaração. Então nós vamos fazer 3 exercícios que seguem essa estrutura para olhar para a sua história de vida e trazer à tona as questões que precisam ser trabalhadas e integradas em relação a dinheiro. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício está ligado a uma conscientização, a primeira pergunta de conscientização. Quando você era criança, quais frases você costumava ouvir a respeito do dinheiro, riqueza e pessoas ricas? E aqui são frases mesmo, né? Que às vezes o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, enfim, as pessoas que te criaram ou que você tinha um convívio muito próximo, falavam recorrentemente. Então, é muito comum a gente ter algumas frases, ditados populares sobre dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore, ou você acha que eu sou feito de dinheiro, dinheiro na mão é vendaval, né? Que tem a música. Então, quais eram as frases, os ditados populares, aquelas coisas que eram repetidas para você em relação a dinheiro, pessoas ricas e tudo mais, quando o tema era dinheiro, riqueza e pessoas ricas, né? O que você ouvia? Tenta lembrar o que você ouvia. Porque, assim, muito da nossa visão, das nossas crenças, da forma como a gente lida com dinheiro na vida adulta, foram formadas na nossa infância. Foram crenças que foram desenvolvidas aí, né, que foram criadas durante a nossa infância, e muito provavelmente a sua relação com o dinheiro hoje, ela segue um padrão muito parecido com a dos seus pais, ou do seu pai ou da sua mãe, ou da pessoa que te criou, não importa, enfim, das pessoas que te criaram, né, avô, avó, enfim, as pessoas mais próximas te criaram, ou você segue um padrão diametralmente oposto, né, muito oposto. Então, se o não, dá um exemplo, né? Se o seu pai era uma pessoa super econômica e sempre buscando a segurança, e por algum motivo talvez você seja o oposto, uma pessoa mais ousada, que gasta bastante, enfim. É só para você entender que esses padrões, eles passam de pai para filhos, né? São as influências familiares que todos nós temos. Então é importante trazer isso para a consciência para que você possa, então, reconfigurar, que você possa quebrar essas crenças e trazer crenças que façam mais sentido para você, de acordo com os desafios da sua vida. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer é de conscientização sobre o que você ouvia, quais frases você costumava ouvir a respeito do dinheiro. Feito isso, você vai então para a fase 2, etapa 2, que é o entendimento. Escreva sobre como essas frases podem ter impactado positivo ou negativamente a sua relação com o dinheiro hoje.
Então, como essas frases impactam sua relação com o dinheiro hoje? Faça essa reflexão, essa análise crítica. Depois vem a dissociação. Liste as frases que você ouvia que tiveram impactos negativos na sua relação com o dinheiro hoje. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, mas que não representam quem você é? Você é capaz de ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Então faça uma reflexão aqui, liste as frases e reflita sobre isso. E agora, faça uma declaração, diga em voz alta. Né? Você já percebeu que falar em voz alta é uma coisa importante, né? Que tem que gravar os vídeos, essa coisa toda, porque isso reverbera para você. Então diga em voz alta: as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e meu sucesso. E finalmente, para terminar essa primeira etapa, quais foram os insights desse exercício? Beleza? Aí agora a gente vai passar então para um segundo exercício de história de vida, conscientização, né, entendimento, dissociação e declaração. Só que agora a gente vai olhar os hábitos. Né? Então pense no modo de ser e nos hábitos de seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Escreva em quais aspectos você se considera igual e em quais aspectos você se considera o oposto. Então reflita sobre como seu pai, sua mãe, a pessoa que te criou, né, se você não foi criado por um pai ou pela sua mãe biológicos, pense em quem te criou, né, tios, avós, vizinhos, parentes, enfim, quem te criou, quem teve uma influência forte aí, presença na sua educação. E observe, relembre quais eram o modo de ser e os hábitos dessas pessoas. E aí você faz essa reflexão. Quais aspectos você considera igual e quais você considera o oposto. Então, por exemplo, meu pai, ele era um cara super responsável com dinheiro. Eu lembro quando era criança, ele sempre fazendo a contabilidade do mês, sentava ali, calculadora, papel quadriculado, ele montava, uma época pré-Excel, né? Então ele montava as planilhas de contabilidade do mês ali, jogando todas as despesas, eu via aquela monte de papelzinho de cheque, de cupom fiscal, e ele fazia aquele fechamento do mês para ver como estavam as coisas, então ele tinha um controle financeiro muito grande. E eu faço esse controle financeiro exatamente igual o meu pai fazia, exatamente igual. Todo mês eu sento, faço fechamento no Excel, tenho uma planilha que eu uso há anos e eu vou fazendo esse controle. É uma característica que eu via meu pai fazendo, eu via esse hábito todo mês, né, à noite eu sentava na mesa com ele e ficava olhando e eu trouxe esse hábito para a minha vida. Né? Eu acho que é um hábito que para mim serve positivamente. Existem outros hábitos que eu prefiro não seguir, que eu acho que não me servem positivamente. Então faça isso olhando a sua vida. Né? Às vezes você tem um pai ou uma mãe que gastavam mais do que ganhavam, ou que não tinham uma mentalidade de poupar, um hábito de poupar, ou o contrário, poupavam demais. E, enfim, você vai olhar para a sua vida e fazer uma reflexão sobre esses hábitos, em quais você considera iguais e em quais aspectos você considera oposto. Agora você vai fazer um entendimento disso, escreva sobre o efeito positivo ou negativo que esses exemplos vêm causando em sua vida financeira. 3. Vai fazer a dissociação. Liste os exemplos que tiveram impactos negativos na sua relação com o dinheiro hoje. Então vamos olhar o aspecto negativo. Você compreende que esse modo de ser apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Você é capaz de perceber que tem a opção de ser diferente agora? E faça a sua reflexão. E aí, faça a declaração em voz alta. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Legal? Quais foram os insights desse exercício? E finalmente, mais um exercício aqui de aquecimento, que agora você vai olhar um episódio emocional, um fato, um evento que aconteceu na sua vida e que te marcou. Então pense em um episódio emocional negativo a respeito do dinheiro que você tenha vivido quando criança. Descreva esse acontecimento. Né? Então aquele acontecimento que te marcou e que tinha dinheiro envolvido.
quando você era criança, né? Um fato, um evento. Então, eu perdi o dinheiro e quando eu cheguei em casa tomei uma bronca duríssima do meu pai, ou eu estava andando na rua e sofri bullying e os meninos roubaram o meu dinheiro, ou enfim, você vai, ou eu tinha uma poupança e alguém da minha casa pegou o meu porquinho e para usar para outra coisa e eu perdi aquele dinheiro. Algum evento emocional ligado a dinheiro, traga para cá. Passo 2. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atual. Passo 3. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Reflita. E finalmente, a declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas em relação ao dinheiro e crio para mim um futuro novo e próspero. Beleza? Quais foram os insights desse exercício? Então tudo isso você aqueceu. E agora você vai passar então para uma reflexão mais profunda, que é a da roda da fortuna que você aprendeu na aula teórica sobre o que é a roda da fortuna. A roda da fortuna é a forma como a energia do dinheiro flui em nossas vidas, né? Como a energia do dinheiro circula. Quanto mais essa roda gira, mais equilibrada ela está, mais prosperidade a gente vai gerando para nós mesmos, né? Essa energia vai fluindo, ela vai circulando e você está utilizando o dinheiro de uma forma sábia, vamos assim dizer. Então, o que você vai fazer agora é o seguinte: você vai olhar esse diagrama aqui embaixo, que tem ganhar, gastar, poupar, investir e doar, que são 5 elementos da roda do dinheiro, tá? E aí aqui você vai pensar o seguinte: você vai preencher esse triângulo com o seu nível de satisfação em relação a esses 5 aspectos, né? Então assim, eu estou médio satisfeito com ganhar, eu estou também satisfeito aqui, então aqui em cima é muito satisfeito e aqui embaixo é pouco satisfeito, né? Então eu acho que o meu nível de gasto está equilibrado, está adequado, então eu acho que estou muito satisfeito, eu estou gastando o que eu posso, naquilo que faz sentido, então tá aqui, eu vou colocar nível 5. Meu nível de ganhar eu acho que ainda não está legal, acho que ainda não estou totalmente valorizado no meu emprego, acho que eu consigo ter um potencial para ganhar mais dinheiro, para ter mais valor sobre aquilo que eu faço, então eu vou botar aqui 3, estou médio satisfeito. E você vai fazendo isso para todos os elementos aqui da roda, né? Poupar, investir. Investir é investir em bens materiais, de, por exemplo, uma casa, você investir em ações, investir no mercado financeiro, você investir no seu negócio. São coisas que você coloca o dinheiro para que ele se multiplique, para que ele seja, se valorize no tempo, né? E doar é um outro tipo de investimento, mas é um investimento em pessoas, em causas, em coisas que você acredita e valoriza, mas que não necessariamente vão te dar mais retorno financeiro como um investimento. O investimento é, por exemplo, você botar o dinheiro para, sei lá, criar um negócio. Então você tá investindo para que haja um aumento do seu patrimônio, né? O poupar, a gente pode considere o poupar como aquela segurança financeira, né? Então é o dinheiro que você põe na poupança ou no investimento que fala assim, olha, eu vou deixar aqui esse dinheiro porque caso aconteça algum revés na minha vida, eu perco o emprego, alguma coisa assim, eu tenho aqui um dinheiro separado, poupado para garantir qualquer emergência, né? Qualquer eventualidade. Às vezes acontece um acidente, uma doença na sua família, em você, e aí você precisa dar esse recurso financeiro para, enfim, conseguir reverter aquela situação. Então essa é a sua poupança, vamos assim dizer. E o investimento é aquilo que você quer fazer crescer. Você está botando dinheiro conscientemente para que ele dobre, triplique, enfim,
você está investindo em alguma construção. E aqui você também, o doar também é um investimento, mas é um investimento, digamos, humano, né? Então aqui você pode considerar, por exemplo, um investimento que você faz nos seus filhos, né? Então estou dando recursos e dinheiro para que eles tenham uma boa educação, para que eles tenham experiências incríveis e possam viajar, ou fazer aula de judô, ou fazer, sei lá, balé, essa coisa toda. Você não vai ter um retorno financeiro disso, você vai ter um retorno humano, né, de satisfação, retorno espiritual até, assim, né, de satisfação de ver os seus filhos bem, mas não é um investimento que você vai retornar, que você espera que ele dê 30% de retorno em 2 anos. Não, não é isso que você está esperando. Tá? Então isso é doação. Não é somente a doação filantrópica de instituição, ou você dá um dízimo, ou uma esmola, ou algo assim. É uma doação, pense num conceito mais amplo de doação. Tá? Doação no sentido de você prover recursos financeiros para outras pessoas, né? Porque isso é algo que te dá um retorno emocional, um retorno humano, que faz com que você queira dar esse dinheiro, doar esse dinheiro. Tá legal? Ganhar são todas as formas que você vai ganhar, né? Todos os rendimentos, todo o dinheiro que entra para você e todo o dinheiro que sai em termos de consumo, né? O gastar é habitação, alimentação, lazer, entretenimento, todos os tipos de bens que você compra e que podem ser bens, são bens assim de não duráveis. Você não tem valor de venda, né? Você não vai revender isso, não é, enfim, não tem um valor significativo de revenda, né? Não é que nem uma casa não é um gastar. Casa, ele é um investimento, né? Casa, moradia, né? Casa própria é um investimento, porque no tempo a tendência é que essa casa se valorize, tá legal? Beleza, então você vai montar o seu nível de satisfação em relação a esses 5 elementos. E aí, você faz a pergunta: essa roda está girando? Ou seja, essa roda está equilibrada? Eu sinto que há equilíbrio nos 5 elementos, de tal forma que ela está rodando, girando legal, a energia está fluindo? E aí você vai responder outra pergunta: você está insatisfeito com algum aspecto da sua relação com o dinheiro? Qual? Tá? Então você vai refletir: putz, eu acho que eu gasto demais e tô ganhando legal, mas gasto demais. Ou aqui em cima tá legal, mas eu não tô sabendo investir, não tô sabendo fazer esse dinheiro trazer mais retorno para minha vida. Então eu poderia estar investindo, por exemplo, na minha educação aqui, né? Poderia estar investindo na minha educação, poxa, poderia estar fazendo cursos ou coisas que façam com que eu possa futuramente ganhar mais, né? Tem essa relação aqui também importante: educação é investir, estou investindo em mim, né? Ou até um outro tipo de investimento interessante, para brincar um pouco com esse conceito de investimento, para você ampliar o seu entendimento. Imagine que você é uma pessoa, uma figura pública, tá? Você é uma figura pública, você aparece na televisão e então faz parte da sua profissão você ter uma figura, uma aparência que, quanto melhor a sua aparência, vamos assim dizer, né, melhora, você tem maior possibilidade de ganhar recurso. Então, investir, por exemplo, putz, eu vou investir em, sei lá, dar uma recalchutada aí no meu dente, nos meus dentes, ficar com um sorriso bonito, né? No fundo acaba sendo um investimento aqui. Você vai fazer um tratamento de branqueamento e tal, que você é uma figura pública, você aparece todo o tempo para as outras pessoas, então vou investir em mim, vou investir no meu físico, vou investir numa academia, vou investir na parte estética, para que eu possa depois reverter isso em ganhos, tá? Estou provocando aqui um pouco o seu ampliar do investir. Lembra aquela história da necessidade versus desejo que a gente falou? Então dá para você brincar com esse conceito aqui. Então amplie e explore bem os 5 elementos aqui da roda. Vamos em frente. Agora vem o exercício principal desse módulo de dinheiro, que é o exercício do iceberg, tá? Que é como a gente faz a roda girar de uma forma mais equilibrada. E você vai ver que esse desafio que você trouxe aqui
na questão 2 em relação ao dinheiro, ele é a ponta do iceberg, é a pontinha do iceberg. E esse exercício vai te ajudar a descer para a base desse iceberg, para ver exatamente onde que você tem que trabalhar na sua vida para que esse desafio não se torne mais um desafio, você consiga navegar, enfim, viver a sua vida com ele incorporado e bola para frente. Outros desafios surgirão. Então vamos lá. Observando o resultado da roda da fortuna que você fez aqui em cima, qual é o seu principal desafio com dinheiro hoje? Hoje. Tá legal? Escreve aqui. 2. Quais são os seus comportamentos que te afastam de ser bem-sucedido nesse desafio? Então, se o seu desafio é gastar menos, o que faz você gastar mais? Quais são os seus comportamentos? Qual é o diálogo interno que você diz para si mesmo durante os comportamentos citados acima? Então, não, é só. Meu desafio é gastar demais. Não, essa blusinha aqui é só um mimo para mim mesmo, acho que eu mereço. Eu trabalhei muito essa semana, eu acho que eu mereço isso daqui, então vou comprar. Né? Mesmo que o seu cartão de crédito já esteja estourado, esse é o diálogo interno, que é um exemplo que eu estou dando de uma pessoa que está com o cartão de crédito estourado, mas mesmo assim ela vai lá e compra uma blusa, alguma coisa, porque ela conversa com ela mesma que ela merece aquilo por algum motivo. Então, qual que é esse diálogo interno que você diz para você mesmo? Ou, por exemplo, se o seu desafio é investir, né? Você olha assim, não sei se eu vou investir agora no meu negócio porque a economia não está legal, estou preocupado, assim, não sabemos o que vai ser o futuro, então não vou investir. Esse é um tipo de diálogo que você pode travar, tá? Que pode estar te dificultando, enfim, tá, na verdade, justificando os seus comportamentos em relação ao desafio, tá bom? 4. Junto com esse diálogo interno, que sentimentos esses comportamentos te geram? Que você sente, suas emoções. Dê nome para essas emoções. 5. Olhando o seu desafio, por que ele é importante para você? Quais valores estão associados ao seu desafio? Então lembra dos valores, lembra lá do módulo 2? Quando você olha esse desafio, que valores estão por trás que valores estão conectados com esse desafio? Agora, olhando os valores associados ao seu desafio, quais necessidades você está buscando satisfazer? Do que você precisa? Então, o que você precisa quando você olha o seu desafio e os valores associados? Se você tiver essa necessidade atendida, qual é o seu medo? Desculpa, se você não tiver essa necessidade atendida, qual é o seu medo? O que pode acontecer no pior cenário? Pior cenário, catástrofe geral. O que pode acontecer no pior cenário se você não tiver essa necessidade atendida? Quando eu falo pior cenário, gente, é assim, até a morte, tá? Até a morte é pior cenário. Então é nesse tipo de provocação, de reflexão que você tem que chegar. O pior cenário mesmo. Chegar ao ponto de, puta, eu vou morrer, né? Não vai dar. Então tá? Tô sendo drástico aqui, mas é para vocês irem fundo no iceberg, tá? Então vai seguindo sequencialmente a ordem aqui das perguntas, é muito importante, não pule, senão você quebra o iceberg, você não consegue chegar lá na base. Tem que seguir uma a uma, porque a cada pergunta a gente está chegando num nível mais fundo do iceberg. Pergunta 8. Qual é a crença que gera esse medo? O que você acredita que gera esse medo? Pergunta 9. Agora, associe o seu desafio, aquele que você colocou lá na ponta do iceberg, com os seus valores, né? Com os valores que você vive, né? Os valores que você tem, os valores que você colocou, inclusive, nesse exercício, tá? Os valores do seu exercício e os valores que você tem. Associe os seus comportamentos e seu medo. Então, aqueles comportamentos que você escreveu e o medo que você escreveu
nas perguntas acima. Aí agora você vai fazer o seguinte, observando as respostas que você deu para a pergunta 9 versus as respostas que você deu para a pergunta 10, qual é a polaridade gerada pelo seu desafio versus o seu medo? Então você vai confrontar agora as duas respostas que você deu aqui, desafio e medo, né? Então você vai confrontar, você vai ver qual é a diferença, em que polo, ou como elas se opõem umas às outras, né? Como é que essa polaridade se forma. Pensando agora na sua roda da fortuna e olhando essa polaridade que você viu aqui, onde está o desequilíbrio? Onde você percebe que existe desequilíbrio, né? Para essa roda se equilibrar melhor, tá? Crie uma nova, agora pergunta 13, crie uma nova crença que engloba uma relação saudável entre os dois pontos da roda da fortuna que você percebeu, pode ser 2 ou 3, né? Mas normalmente são 2 ou 3 pontos da roda que você percebeu que estão em desequilíbrio, né? Um está muito, outro está pouco. Onde está esse desequilíbrio, tá? Então olha a roda e perceba onde acontece esse desequilíbrio, baseado nas suas reflexões aqui em cima. Quais valores você deve conscientemente ativar, incluir na sua vida para viver essa crença que você criou aqui no 13, né? Quais valores você deve conscientemente ativar na sua vida para viver esta crença? E finalmente, a última pergunta, 15ª pergunta, né? Chegamos lá na base do iceberg. É um exercício profundo, faça com calma, faça com tranquilidade, que são perguntas que requerem bastante reflexão. Então, 15, que comportamentos podem te ajudar a ativar esses valores? Tá legal? Que comportamentos podem te ajudar a ativar esses valores? E é isso, você pode fazer essa reflexão sobre dinheiro em diferentes momentos da sua vida. Como você já aprendeu, a maioria das técnicas e ferramentas que a gente usa no programa Crie Seu Caminho são para a sua vida. Então, você pode rever a sua roda da fortuna daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 3, enfim, quando você sentir necessidade. E perceber esse equilíbrio dinâmico, se ele precisa de algum ajuste, né? Se ele precisa ser algum ajuste, e isso varia muito da nossa fase de vida, né? Do que a gente está vivendo, dos desafios que a vida coloca pra gente, e aí você vai sempre equilibrando e aprendendo a fazer essa roda girar, né? De uma forma dinâmica, e aí em um determinado ponto, você tendo mais experiência, mais vivência nesse tipo de olhar, você vai incorporando isso em você, e aí você já começa automaticamente, né? Você já começa a perceber, sem grandes exercícios, onde que está, onde você está emperrando a sua roda do dinheiro, a sua roda da fortuna na sua vida. E aí esse processo começa a ficar mais automatizado, mais incorporado. Tá? Todos os exercícios do programa Crie Seu Caminho, quanto mais você fizer e praticar, mais incorporados e automáticos eles se tornam para você. Isso vale para crenças, vale para sombras, vale para observar valores, para você observar os seus talentos, para você observar a sua relação com o dinheiro, enfim. Quanto mais você pratica, mais automático, mais incorporado eles ficam em você e você vai trabalhando isso de uma forma mais natural e a vida vai ficando mais fácil de navegar. Beleza? Então isso aí, módulo 6, nova vida, minha relação com o dinheiro. Boa sorte!